espíritos adeptos do amor, que renunciaram ao egoísmo, encarnarão em planetas de nível superior, de acordo com o nível evolutivo que tenham atingido, onde encontrarão outros espíritos em harmonia com o seu próprio íntimo e onde poderão ser felizes ao não encontrarem oposição para a manifestação do seu amor e onde enfrentarão desafios mais avançados. Por outro lado, se o número de espíritos que tiverem conseguido evoluir for suficiente para conseguirem que a humanidade se encaminhe e se guie segundo as leis espirituais, o planeta, no seu conjunto, dará o salto evolutivo. Os espíritos que tenham conseguido dar esse salto evolutivo serão os que permanecem no planeta, enquanto os que não o deram serão transferidos para planetas do seu mesmo nível evolutivo para encarnarem lá. Isso é o que significa a frase que Jesus disse no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta frase não pode ser entendida sem o conhecimento da reencarnação, da lei da evolução e da justiça espiritual. Pois como os mansos irão possuir a terra se estamos cansados de ver que são os opressores, os poderosos, os violentos, os que acabam por ostentar o poder e o domínio sobre a terra, enquanto os mansos, os pacíficos, são sempre os que têm de fugir dos conflitos se não quiserem acabar sendo massacrados? E é precisamente desse processo de seleção, em função do nível evolutivo que Jesus fala e que levará a encarnar no futuro, na Terra, aqueles espíritos que tenham avançado no amor e na paz, os mansos, enquanto aqueles que não cumpriram a lei do amor serão transferidos ou desterrados para que encarnem num planeta mais de acordo com seu nível evolutivo. Como serão transferidos para outros mundos os espíritos que não puderem permanecer neste? Será um processo gradual. Os espíritos que não se harmonizem com o nível vibratório do planeta, uma vez falecidos, deixam de encarnar na Terra e passarão a encarnar em outros planetas com seu mesmo nível evolutivo. No caso de o planeta subir de nível, a subida no nível vibratório impossibilitará os espíritos que não tenham alcançado tal nível para nascer neste mundo, de modo que terão de encarnar em mundos que correspondam ao seu nível vibratório. A partir de certo momento, apenas nascerão crianças com um padrão vibratório mínimo. Então, deve-se esperar para morrer para poder passar a outro planeta? Normalmente sim, mas nem sempre. No caso de catástrofes planetárias, também se permitem transferências de espíritos fisicamente encarnados através da atuação de civilizações extraterrestres com tecnologia suficiente para transportar milhares de pessoas de um planeta para outro, de forma semelhante a quando se produzem catástrofes naturais em certas regiões do seu planeta, em que se emprega um envio de ajuda humanitária com o objetivo de cuidar e evacuar os sobreviventes das zonas afetadas. No caso de não ocorrer o salto evolutivo, isso condena o planeta à estagnação espiritual? De modo algum. Dentro de alguns milhares de anos, outra oportunidade semelhante de dar o salto evolutivo aparecerá. Então, uma boa parte dos agora espíritos egoístas terão vivido suficientes experiências para terem despertado para o amor, podendo dar então o salto evolutivo que não quiseram dar na oportunidade anterior. Estas oportunidades de avanço coletivo já ocorreram na Terra no passado. Da última vez, os seres que tinham conseguido evoluir o suficiente, por serem uma minoria no seu planeta, foram os que tiveram que ser transferidos para outro planeta mais avançado, e a Terra ficou como lar dos espíritos que não tinham conseguido. Aproveitou-se a época de mudanças geológicas para realizar algumas migrações planetárias massivas entre planetas que estavam passando pelas mesmas circunstâncias. O planeta Terra ficou como refúgio dos contingentes de humanos que não tinham conseguido dar o salto evolutivo nos seus respectivos planetas de origem. Quer dizer com isso que muitas das raças da Terra não são originárias do nosso planeta, mas que vieram de outros mundos? É verdade. Também é uma forma de entender que todos são irmãos, pois em muitos lugares do universo a vida se desenvolve com padrões muito semelhantes aos da Terra.
E raças que procedem de diversos planetas podem misturar-se e coexistir como irmãs, porque as diferenças entre elas são mínimas. Parece um pouco difícil de aceitar isso. É até muito normal, porque há muitos acontecimentos do passado da história da humanidade que vocês desconhecem. Porque os registros históricos foram destruídos inúmeras vezes pelos governantes de diversas épocas com a intenção de que o povo desconheça a história dos erros que se cometeram no passado e não possa aprender com eles. Um povo ignorante é mais fácil de se manipular. Como diz o provérbio, os povos que esquecem a sua história estão condenados a repeti-la. Mas, se observarem bem, em muitas culturas, há tradições ancestrais que foram transmitidas oralmente de geração em geração e que situam a origem do seu povo ou raça fora da Terra, em gente vinda das estrelas. Já que falou do grande salto evolutivo que pode ocorrer na Terra, gostaria de saber com mais detalhes esse possível maravilhoso futuro que nos espera, o qual me parece bastante longínquo e, sinceramente, muito utópico, dada a penosa situação do planeta e da sua humanidade neste momento. Ora, esse futuro que lhe parece tão improvável é uma realidade em bilhões de planetas. E apesar de a Terra e a sua humanidade se encontrarem numa situação bastante lamentável, em questão de 2 séculos, as coisas podem dar uma reviravolta tremenda. Quer um exemplo? Compare o nível tecnológico da humanidade em 1800 com o dessa mesma humanidade em 2000. O salto é realmente surpreendente. Mas se pudesse retroceder 200 anos para contar aos humanos daquela época, ninguém acreditaria em você. Pois imagine se o ser humano se dedicasse ao avanço espiritual com a mesma vontade e entusiasmo que tem posto no desenvolvimento mental e material. A Terra está vivendo agora uma época de despertar espiritual. Quando todos aqueles espíritos que quiserem despertar tenham feito e botem mãos à obra, as coisas mudarão muito rapidamente. Pode me descrever, então, como vivem as civilizações mais evoluídas, essas que seguem a lei do amor, para ver se podem nos servir de exemplo e modelo? Com prazer. Descreverei as civilizações que evolutivamente estão imediatamente um escalão ou 2 acima da sua. Porque seria muito difícil para vocês compreenderem como vivem civilizações ainda mais avançadas. De qualquer forma, leve em conta que não há uma civilização que seja igual a outra. Mas há algumas coisas que todas têm em comum, que são as que descreverei, pois se referem à parte espiritual. A mais importante de todas é que são civilizações conscientes do processo de evolução espiritual individual e coletivo, e, portanto, orientam todos os seus esforços para procurar o avanço espiritual de cada um dos seus habitantes e do conjunto da sua humanidade. Assim, todas as suas normas, leis, formas de governo e gestão dos recursos são inspiradas na lei do amor e no resto das leis espirituais. Como consequência disso, não se verificam nelas manifestações de ódio, nem de egoísmos individuais ou coletivos, nem violência de nenhum tipo, nem nenhuma forma de abuso de seres sobre os outros. Em consequência disso, não existem guerras, nem terrorismo, nem delinquência de nenhum tipo, nem assassinatos ou prostituição, nem sequestros ou ditaduras, nem militarismo, e nem escravidão. E sabe por quê? Porque todos se consideram irmãos. Parece uma utopia. E como conseguiram isso? Olha, porque chegaram à conclusão de que o egoísmo apenas conduz à destruição e ao sofrimento, e de que a única forma de ser verdadeiramente feliz é amar. Portanto, direcionaram todas as suas energias para o desenvolvimento do amor e eliminação progressiva do egoísmo dos seus corações, e, em consequência disso, transformaram os seus mundos em lares harmoniosos onde se viver. Mas não acreditem que chegar a esse ponto foi um mar de rosas, não, pois tiveram também que passar por um difícil processo evolutivo. Tiveram de sentir as consequências das suas atitudes egoístas, passar por vicissitudes semelhantes às suas. A diferença entre mundos é a rapidez com que percebem que o caminho do egoísmo e a ausência de amor não levam a lado nenhum. O que poderia me dizer sobre seu governo e estruturas política e econômica?
Olha, normalmente cada planeta dispõe de um governo planetário comum. Não existem divisões por estados ou nações com governos independentes, ainda que cada região mantenha as suas peculiaridades históricas e haja governos autônomos que estão integrados na estrutura do governo planetário. O Estado controla e gere os meios de produção em função das necessidades dos habitantes do planeta, com o objetivo de alcançar o bem-estar comum. Isto é, não existe empresa privada, por não existirem interesses particulares que beneficiem uns poucos em detrimento dos restantes. Portanto, não existe a necessidade de promover o consumo excessivo de produtos através da publicidade para manter os benefícios empresariais. Ainda que existam formas de quantificar o valor do esforço, que corresponde ao tempo de trabalho e serve para adquirir certos bens de consumo, não existe o dinheiro em si como algo que tenha valor autônomo, pois eliminaram as atividades destinadas ao enriquecimento através de qualquer negócio financeiro especulativo, como bancos, a bolsa, etc. Em virtude disso, a economia é extremamente estável, já que não existem nem a inflação, nem a desvalorização e revalorização da moeda, nem incrementos ou depreciações de classes de interesses, simplesmente porque o conceito de interesse não existe. Se o custo de alguns produtos varia, isso depende exclusivamente da disponibilidade de recursos para os produzir. Mas, uma vez que são sociedades com grande capacidade de previsão, conseguiram libertar-se da dependência de determinadas matérias-primas e de fontes de energia esgotáveis. São muito cuidadosos com o meio ambiente e foram progressivamente adotando fontes de energia renováveis e não contaminantes. Produzem-se poucos resíduos que, além disso, são reciclados quase em 100%. A nível social, existem certos direitos mínimos e irrevogáveis, a que todos têm direito pelo simples fato de existir, como a alimentação, a habitação, a educação e o trabalho. Não existem, consequentemente, nem a fome, nem os sem-teto, nem as hipotecas, nem a pobreza, nem o desemprego e nem o abandono escolar. O nível de vida material dos habitantes é bastante cômodo e semelhante entre indivíduos e regiões de todo o planeta, já que, na ausência do egoísmo, não existe nos habitantes desses planetas a ambição em acumular riquezas ou posses materiais. Em que as pessoas trabalham, se é que trabalham? Majoritariamente trabalham na educação e investigação científica e tecnológica. Isso pelo bem comum, para melhorar ao máximo o nível de vida de todos os habitantes em todos os domínios, com o objetivo de promover a evolução espiritual individual e coletiva. Os trabalhos mais pesados dos setores primário e secundário, isto é, agricultura e indústria, estão totalmente automatizados. E, nesses casos, a tarefa dos profissionais é a supervisão dos processos de produção. As jornadas laborais são muito mais curtas do que no seu planeta, ainda que mais produtivas, porque não há ninguém a efetuar trabalhos desagradáveis, nem que não correspondam à sua vocação. Ao mesmo tempo, não existe ninguém ocioso ou que viva do trabalho dos demais, devido a que, se todo mundo usufrui, também deve contribuir com o seu trabalho para o bem-estar comum. Certas profissões que existem na Terra, destinadas à compra e venda, como vendedores ou publicitários, não existem, já que o próprio tipo de sociedade evita a necessidade de promover os produtos. Produz-se o que é necessário e cada um se beneficia da parte que lhe pertence, sem necessidade de ser pressionado para consumir mais ou menos. Portanto, não existem modas e não se atualizam arbitrariamente os hábitos de consumo, a não ser quando tenham conseguido melhores produtos que contribuam para melhorar a saúde e o bem-estar interior e exterior dos seus habitantes. Eliminadas as atividades supérfluas, as sociedades avançam muito rapidamente, tanto tecnológica como espiritualmente, pois se evita submeter o indivíduo a atividades egoístas, de caráter eminentemente material ou destrutivo. O que me descreve se parece com o sistema econômico comunista ou socialista de alguns países da Terra. Em algumas coisas sim. Na Terra, esse sistema fracassou profundamente.
Leve em conta que nos países da Terra onde foi implantado o socialismo, ele foi imposto através da violência e nunca teve a vertente espiritual, mas apenas material. Apesar da aparente coletividade, na realidade o egoísmo individual, que é a base das desigualdades, promoveu a aparição de uma classe dominante que impunha aos demais as duas normas. Para que o socialismo seja real e funcione, terá de ser feito também no campo espiritual, não apenas a nível da matéria, e terá de ser adotado pelo convencimento interior, nunca por coação mediante o emprego da força, como aconteceu no seu mundo. Quer dizer, deve-se erradicar o egoísmo do interior de cada pessoa e substituí-lo por amor. E então, as mudanças materiais ao nível coletivo aparecerão espontaneamente, como lógica consequência da mudança interior. Por contraposição ao socialismo egoísta, materialista e ateu da Terra, esses mundos vivem no que se poderia chamar um socialismo espiritual. E qual é o sistema de governo? Quero dizer, trata-se de democracias, repúblicas, monarquias? Não é possível encontrar em nenhum desses nomes o termo mais adequado. É o governo dos mais evoluídos. Atribui-se maior responsabilidade a quem tem maior capacidade, em termos de sabedoria e amor. Há algum tipo de governo na Terra que se assemelhe? Digamos que o mais parecido é o de algumas tribos ameríndias, com os seus conselhos de anciões. E como se elegem os governantes? Bom, isso varia em cada planeta. Normalmente existem diferentes conselhos formados por representantes de diferentes áreas. E dentro do conselho, elege-se o coordenador, por votação dos membros do conselho, que pode ser rotativo ou mais duradouro, conforme o planeta. E como se chega a fazer parte desses conselhos? Pelas capacidades que demonstrem certos indivíduos durante a sua infância, orienta-se então a sua educação para tarefas de direção e, conforme se desenvolve a sua capacidade, vão desempenhando cargos de maior responsabilidade, de acordo com as necessidades que existam para certas funções de direção. Não me parece um sistema muito democrático, mas muito mais uma forma muito hierarquizada de governo. Não parece que seja uma eleição feita por todos, já que as pessoas de cima escolhem os seus sucessores. As pessoas desses mundos estão de acordo com esta forma de governo, pois sabem que o governo está nas mãos das pessoas mais sábias e amorosas. Os que governam não têm intenção de dominar, nem de oprimir, e nem abusam do seu poder, como acontece no seu mundo, em que é o contrário. Aceitam-no como uma oportunidade de ajudar no progresso dos seus irmãos, utilizando ao máximo as suas capacidades. Tampouco têm a ambição de se perpetuar no poder para acumular riquezas e privilégios, já que nem eles têm essa intenção. Nem o fato de ocupar esses cargos representa nenhum privilégio especial em relação aos outros cidadãos. Além disso, muitas das decisões que dizem respeito ao conjunto dos cidadãos são tomadas por referendo. Ora, me parece que se tratam de oligarquias, onde só uns poucos eleitos têm opção de governar. É certo que as tarefas de governo desses mundos não se permite o acesso a qualquer um. Mas, ao contrário da Terra, onde as elites de poder se formam a partir dos membros das famílias mais ricas e poderosas, economicamente falando, que são normalmente pessoas de baixo nível espiritual, extremamente egoístas, ambiciosas de poder e riquezas, nesses mundos acontece justamente o contrário. O comando é dado, precisamente, aos menos egoístas, àqueles que têm o nível de amor mais elevado, aos mais humildes e mais sábios. Continua me parecendo um sistema de governo muito hierárquico, onde as mesmas pessoas estão governando há muito tempo. É normal que veja assim, porque no seu mundo estão acostumados a ver que as pessoas estão certo tempo no poder. Se não eram corruptos inicialmente, acabam por se corromper e utilizarem o poder em seu benefício próprio, ou no de certos grupos de interesses, prejudicando os restantes. Mas não acontece assim nesses mundos. Não consigo ver claramente. Olha, observe. Vou dar um exemplo do seu próprio mundo para que compreenda. Para que uma pessoa seja médico no seu mundo, é exigida uma formação acadêmica que dura anos, a aquisição de uma experiência mínima,
a demonstração do seu profissionalismo e que se comprometa a respeitar um código ético muito rigoroso. Seria um desperdício que, depois de toda esta preparação, fosse destituído do seu cargo. Imagine que tenha apendicite e tenha de ser operado. Gostaria que o cirurgião fosse uma pessoa como a que descrevi, ou, por acaso, preferiria que o cirurgião fosse escolhido numa eleição entre várias pessoas que não têm formação como cirurgiões? Ora, essa última forma é o que acontece no seu mundo, em que, para a tarefa de governar, deixam que qualquer pessoa sem escrúpulos possa tomar o cargo. Nesses mundos, exige-se dos governantes o mesmo que vocês exigem a um médico: que estejam preparados, que tenham um nível de amor determinado e que o demonstrem com fatos. Então, não parece a você que a democracia seja uma forma de governo avançada? Talvez tenha me explicado mal. Que as pessoas tenham capacidade para eleger o seu governo e não seja uma imposição de certas pessoas é algo espiritualmente avançado. De fato, os governos que descrevo foram eleitos livremente pelos cidadãos desses mundos, e qualquer mudança importante que se introduza necessita do consenso e aceitação por parte de seus habitantes. Mas, às vezes, pelo fato de existirem eleições periódicas para escolher determinados representantes, não significa que se trate de uma eleição livre e democrática. Se os candidatos já tiverem sido pré-selecionados entre aqueles que sejam do agrado dos que detêm o poder na sombra e se a propaganda estiver dirigida ao favorecimento de certas opções políticas em detrimento de outras. O que pensaria de uma eleição em que os candidatos fossem, por exemplo, Stalin e Hitler? Possivelmente seria melhor abster-se ou votar em branco. Em qualquer caso, o sistema de eleições periódicas é, de momento, a forma mais avançada possível de governo no seu mundo, pois que, com o nível de corrupção que existe na classe política, não é conveniente deixar muito tempo os mesmos no poder. Mas espere, você disse alguma coisa sobre aqueles que detêm o poder na sombra. O que quer dizer? Devem estar atentos ao fato de que, às vezes, os que têm os cargos políticos não são os verdadeiros governantes, mas simples marionetes substituíveis e que as aparentes democracias, com eleições periódicas e partidos políticos opostos, são uma farsa para encobrir a ditadura de uma elite que não tem outro objetivo que não seja manter na ignorância as pessoas para continuar com os seus abusos. Como é a educação? Educa-se globalmente o espírito, mente e corpo ao máximo das suas potencialidades e orienta-se cada indivíduo de acordo com a sua vocação. Nesses mundos, as percepções extrasensoriais estão muito desenvolvidas. Graças a elas, os professores conhecem melhor os seus alunos, o que lhes permite conhecer a sua capacidade, a sua vocação e as suas inquietações. Além da formação intelectual, desenvolvem-se as potencialidades do indivíduo que vocês sequer admitem e que permitem desenvolver a sua própria união com a espiritualidade superior, como a clarividência, a telepatia e a psicocinese. E que tipo de crenças eles têm? Não existem religiões dessa forma. Se entendermos como religião uma organização estruturada com sacerdotes e dogmas, na qual você tem de se filiar de alguma forma e que obriga a acreditar em determinados dogmas e a seguir determinadas regras. Como disse antes, o que existe é uma consciência muito clara da realidade espiritual, da origem e do destino de cada ser, das leis que governam o universo, e isso reflete na atividade que se desenvolve no planeta, na educação, na economia, na política, etc.